Fala, Fábio. Beleza? E aí, Edson, beleza? Olá de novo, galera. De volta aqui. Então, faz as honras da casa. Pronto, então bora lá. Vocês tiveram aí o segundo Festival de Cinema, né, do Espaço Professora Milena Matias, e teve uma lista de filmes, teve os filmes que vocês assistiram, né? Me ajuda aí, Edson. Foi A Vida é Bela, A vida é Her, bela. Foi Forrest Gump, Show Show de do Truman, Truman, Clube da Luta. Foi. isso. Eu acho que a Amélie Poulain saiu ou não? Oi? A Amélie Teve, Poulain. teve o Fabuloso Destino de Amélie Poulain também, Isso. e dois episódios de Black Mirror, não foi? E aí o tema desse ano foi felicidade, né? Cada um dos filmes tinha um direcionamento sobre a perspectiva em que é colocada a felicidade nesses filmes, né? E hoje a gente vai debater essas questões aqui. Isso mesmo. Pensar o cinema, né, Fábio? E aí, tá pensando numa. Tá pensando numa certa técnica, né? Que surge antes da arte, né? Era necessário que se tivesse um avanço da técnica, né? Da eletricidade, da própria fotografia, de processos químicos, de processos técnicos de maneira geral, né? Para que o cinema acontecesse, né? Daí que o cinema recebe o nome de sétima arte, né? Porque, na verdade, o cinema é como se ele representasse a última arte, né? E aí, por que digamos assim, por que esse status de sétima arte ao cinema? Né? Porque justamente ele é, digamos. Edson, teu áudio. Não está dando para te ouvir, Edson. Ainda não. E aí, então, pegando gancho no que Edson estava falando, né, tem essa questão toda de tudo que foi necessário para o surgimento do cinema, né, do desenvolvimento tecnológico que propiciasse isso, né, o cinema ele acaba sendo uma extensão da fotografia, né, da extensão da fotografia, então a partir do momento em que se percebe que dá para se contar uma história com uma sucessão de fotografias, né, uma sucessão de imagens, começam a surgir os primeiros filmes, os primeiros experimentos cinematográficos, né? E esse tipo de retrato, digamos assim, ele surge não inicialmente com a intenção de contar histórias ficcionais, né, como a gente está mais habituado a visualizar hoje em dia. Né? Ele vai surgir inicialmente registrando coisas do cotidiano, né, trabalhadores saindo das fábricas, né, as pessoas circulando nas ruas, né, e com o desenvolvimento das ideias de roteiro, né, de adaptação das ideias de roteiro para o cinema é que vão surgindo as primeiras histórias ficcionais. Né? Já tá legal aí, Edson? Oi?
tá baixo. Como a Júlia falou aí, dá para perceber que tá saindo um som, não tá mutado, né? Mas tá bem baixo. Não, beleza. E aí, dando esse apanhado geral, né, até a gente chegar nas discussões propriamente ditas que a gente vai ter hoje, né, o cinema ele vai ter uma relevância muito importante ao longo da história em diversos. Para quem não está vendo aí no chat, Milena deixou o link com os filmes, certo? Que vão ser discutidos. E aí, ao longo da história, o cinema ele é utilizado de diversas maneiras, né? A gente sempre tem uma concepção de entender a arte como algo positivo e tudo mais, né? Mas em diversos momentos da história chegou a ser utilizada com outro viés, né? Demonstrando o poder de condução de massas que essa arte tem, né? Dada a grande visibilidade que ela adquiriu. Então, essa concepção que eu estou falando assim, ela surge principalmente ali nos anos 30, né? Quando o Terceiro Reich, né, quando o Hitler está expandindo seus ideais nazistas pela Alemanha, ele utiliza fortemente do cinema para chegar na cabeça da população. Né? Então, o seu departamento de imprensa e propaganda era poderosíssimo nesse sentido. Para quem não é do intensivo, que nessa última semana eu dei aula sobre, para a galera que é do curso extensivo, né, eu dei aula sobre a Era Vargas, né, e eu falei sobre essa importância da propaganda, né, na Alemanha nazista, isso é fortemente utilizado, né, o Joseph Goebbels, por exemplo, é um dos braços direitos ali o braço direito no centro da propaganda, né, do Adolf Hitler, ele investe fortemente na produção cinematográfica alemã, né, com o intuito de criar filmes exaltando os soldados alemães, exaltando os grandes feitos, né, que seriam esses heróis, né, e isso vai sendo passado para a população, né, trazendo para uma parada mais recente, a gente pode perceber como a cultura americana ela se difunde muito pelo mundo também a partir do cinema, né? Com a força que Hollywood adquire, né, na segunda metade ali do século XX, né, principalmente a partir dos anos 80, né, com a produção de filmes sempre exaltando, sempre não, né, mas assim, com a grande quantidade de filmes exaltando o povo americano, né, ali no fim dos anos 80, né, é o fim da Guerra Fria, então sempre tinha os filmes americanos como Rock, por exemplo, né, o lutador americano que se lascava, se dava mal durante todo o filme, mas no final derrotava um gigante soviético, né, o inimigo dele soviético. Então essas mensagens, né, o cinema, né, mostrando que pode levar mensagens ideológicas também, né, para sua população, para a população de outras partes do mundo. Tá escutando agora? Tá escutando? Pronto, então celular. Então, Fábio, isso que você colocou é muito importante, né? Eu acho que eu colocaria duas observações aí para suplementar e confirmar aquilo que tu falou agora. Primeiro, é a capacidade do cinema de reprodução, né? De ter como que um fenômeno que acontece durante toda a primeira metade do século XX e até hoje, né? Que muda a história da arte a partir desse século, final do século XIX para todo o século XX, que é a capacidade técnica da gente multiplicar a possibilidade de exposição de uma obra de arte.
por exemplo, até o século XIX, até o século XX, uma Mona Lisa só poderia ser vista se você fosse no museu da Mona Lisa, se você fosse no Louvre. Hoje, há quadros, há internet, há outras possibilidades de você acessar a obra de arte sem, por acaso, sem que você necessite se deslocar espacialmente, né? E ir para um lugar, ir para um museu, por exemplo. Né? Então, o cinema, ele viveu muito disso, ou seja, dessa capacidade técnica de explorar a arte e a reprodução artística, né? E aí a capacidade por exemplo, do Império Americano, né, de expandir a sua produção cinematográfica para o mundo todo. Por exemplo, você vai num shopping hoje, você não é bem cinema que você tem ali, na verdade é uma casa de escoamento da produção cinematográfica de Hollywood, né? Então, o cinema sempre esteve dentro dessa polêmica de produção, reprodução e relação ao poder, imperialista e etc. Com relação à Alemanha, e aí o filme A Vida é Bela se passa justamente dentro desse contexto, né, da ocupação alemã na Itália e na chegada, o filme termina com a chegada dos Estados Unidos na Itália, já no final da guerra, né? É interessante a gente pensar a capacidade que o cinema teve de construir uma nação mental, né? Isso funciona para regimes totalitários, como, por exemplo, a Itália, como, por exemplo, a Alemanha, né? E isso existe hoje, mais especificamente, né? Numa produção cinematográfica norte-americana, né? Onde o modelo de sociabilidade norte-americana é passado, né, através do cinema. Por exemplo, a quantidade de pessoa que fuma. O cinema teve um papel essencial na produção dessa estética do fumante, né? Digamos assim, a mulher fatal de batom, um herói que salva a nação, que salva o planeta, enfim, foi muito responsável durante todo o século XX por criar esses países mentais, né? E exportá-lo, né, através de uma relação de poder geopolítica definida, né? Quanto mais rico é o país, maior sua capacidade de explorar essa reprodução da arte para o mundo todo, né? E pensar o cinema hoje, como é que a gente vai produzir um cinema que fale da vida do trabalhador comum, né? Que fale dos traumas nacionais, né? Que não tentem repassar um Brasil, ou uns Estados Unidos, ou uma Alemanha plastificada, né? Então, essa é a possibilidade do cinema quando você pensa na formação de um Estado-nação. Quem já tem aula de literatura comigo, desde o começo do ano, percebe que, no Brasil, a literatura teve um papel essencial para a formação do Brasil. Porque o Brasil não tinha uma tradição filosófica, como a Alemanha, como a França, sei lá, como a Inglaterra. Então, foi na literatura, foi na arte, que o brasileiro se viu e se mostrou para o mundo, né? Então, o que é que acontece? A partir do século XX, é o cinema, é a música que toma esse lugar da literatura, né? Então, hoje, a experiência audiovisual, e o cinema sendo colocado na ponta de lança disso, reproduz essa noção de país mental, né? Toda uma série de mitos, né? Toda uma série de personagens, né? Que conformam, através do cinema, um país, como é os Estados Unidos, como foi a Alemanha na primeira metade do século XX. E dela dentro desse biombo entre narrativa cinematográfica, que é o cinema em si, e a narrativa histórica. Ou seja, a capacidade também que o cinema tem de mergulhar em processos históricos, né? Isso é muito interessante para a gente pensar o cinema hoje, né? Entende? Isso. E
sobre essa capacidade também, né, eu vou voltar depois a falar um pouco sobre A Vida é Bela, mas do mesmo período também, com perspectivas até semelhantes, né? Um deles, na verdade, o outro não. Mas esse primeiro que tem uma perspectiva semelhante de pegar um contexto de guerra, um contexto trágico, né? E tentar mostrar e tentar humanizar alguns daqueles personagens, né? Porque quando a gente ouve falar de guerras, muitas vezes a gente ouve falar de números, né? De números de mortos, de números de tropas, enfim. E esses filmes, A Vida é Bela e o que eu vou mencionar agora, que é Jojo Rabbit, eles buscam trazer uma perspectiva de pensar dentro desse contexto trágico, né, situações de humanidade, né, de humanização das pessoas que estavam ali envolvidas. Né? Não sei se alguém aí já assistiu Jojo Rabbit, né, que é mais recente, acho que é do ano passado, né, que ele retrata, ele tem como personagem principal uma criança alemã, né, que está ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ele não entende muito bem o que tá acontecendo ainda, né, ele reproduz tudo aquilo que é ensinado a ele na escola e na sociedade sobre o quanto os judeus são horríveis, são monstros, etc., né, na cabeça ali de grande parte da sociedade alemã no período pré-Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, e isso vai sendo desconstruído na cabeça dele à medida que ele faz amizade com uma garota judia, né? E aí, voltando pro A Vida Bela, né? Depois eu menciono o outro filme, porque aí senão já sairia muito do fio da meada. O A Vida é Bela, ele também tenta fazer, ele faz isso, né? Dar essa pinçada assim, numa situação específica, né? Ali do pai com a criança, como é que eles estão, como é que o pai se esforça para fazer com que seu filho não perceba ou não entenda o horror em que eles estão inseridos, né? E aí eu acho isso poderosíssimo assim no cinema, né, essas lupas que se pode colocar em algumas questões, né, em vez de a gente ver um filme de guerra que fala só dos tiros e das bombas, etc., como tem a rodo, como todo ano é lançado uma dezena de filmes desse tipo, né? E assim, a gente está muito acostumado, Fábio, e aí durante muito tempo, acho que ainda hoje, de certa forma, a historiografia tem esse ramo, que é justamente a história dos grandes, né? A história dos grandes homens da política, né? Sei lá, Napoleão, Collor, Michel Temer, Hitler, Mussolini, né? Então, durante muito tempo a história foi contada, e até hoje, de certa forma, ela é contada por esses grandes, né? Ou seja, por grandes personagens da vida política. E a gente sabe muito bem que, para pensar uma historiografia capaz de perfurar e capaz de acompanhar as particularidades do desenvolvimento histórico, ela precisa também aglutinar outros personagens, né? E aí, essa capacidade que o cinema tem de criar nesse microcosmo, né, fictício, né, criar nesse microcosmo um macrocosmo social, né? Ou seja, todas as tensões sociais são colocadas ali, né? E digo, não só questões datadas à Segunda Guerra Mundial, mas questões que são recorrentes, eu não diria essenciais, porque falar em essência do ser humano é sempre complicado, né? Mas há uma recorrência desses temas que se colocam ali, por exemplo, se pensar a guerra na literatura, né? E aí o cinema tomou muito da literatura, né? Por exemplo, Shakespeare, Dostoiévski, grandes escritores deram à literatura possibilidades para criar roteiros, porque, aliás, a literatura deu ao cinema
possibilidades de criar roteiro, porque o cinema, como você disse, era visto como... Não era visto como arte no final do século XIX para o começo do século XX. Então, a literatura deu como que o lastro artístico para o cinema, né? E aí você pensa que um tema como a guerra, ele está desde o Velho Testamento, que a gente debateu, lembra? Aquele sobre guerras e tal. Desde o Velho Testamento, desde Homero, na Antiguidade, na Idade Média, no mundo moderno, ou seja, o tema da guerra é um tema muito recorrente na história da arte ocidental, né? E aí, o cinema tem a possibilidade de apresentar esse tema dentro da sua particularidade estética, né? Que é uma coisa muito importante para pensar como é que o cinema tem essa capacidade de criar um microcosmo ficcional, mas que dê conta do macrocosmo histórico em que ele está inserido e dos problemas que ele vai repassando, entende? Então, esse ponto, porque historiografia em cinema, de certa forma, são narrativas, né? Você tem personagens, você tem espaço, você tem tempo, né? Como qualquer narrativa, né? Então, o que o cinema faz aí num filme como A Vida é Bela é criar esse microcosmo ficcional, né? E entenda, eu não entendo ficção como mentira. O inimigo da verdade é a mentira e não a ficção. A ficção é a verdade sendo colocada de maneira mais profunda, mais tocante. É o que acontece em A Vida é Bela. Uma coisa é você ler, sei lá, Eric Hobsbawm sobre o século XX. Outra coisa é você assistir A Vida é Bela. Você tem duas experiências totalmente diferentes, né? Mas que falam do mesmo contexto, né? São narrativas que falam do mesmo contexto. Então, o cinema tem essa capacidade muito importante, né? De criar esse espaço social que, de certa forma, está em íntima conexão e dialética com a estrutura social de que ele trata, né? Isso é uma grande... E pensar que A Vida é Bela faz, na verdade, um tributo ao neorrealismo italiano, né? Quem não conhece, procure, por exemplo, um filme como Roma, Cidade Sitiada, né? Um filme como Ladrão de Bicicleta, né? Ou seja, o cinema italiano da década de 40, que é o chamado neorrealismo italiano, revolucionou o cinema, colocando, na década de 40, enquanto você tinha lá uma ocupação alemã, uma ocupação estrangeira, estavam fazendo filme de vanguarda na Itália. Então, A Vida é Bela também pode ser lida como um tributo à própria história do cinema. Entende? Essa capacidade de criar um realismo estético, né? Que não é um mero realismo fotográfico, não é uma coisa grosseira, né? Porque as personagens são criadas de maneira estética, de maneira aprofundada, né? Mas que dá conta das tensões sociais que existem na Itália até hoje. Ou seja, a grande sacada, a grande conquista de uma obra de arte é quando ela não fica datada, quando ela consegue transpassar o tempo, né? E é o que acontece com um filme como A Vida é Bela. Talvez, se você pensar em guerra, no filme de guerra, A Vida é Bela me vem à cabeça justamente pela sua capacidade de criar esse microcosmo ficcional muito, muito bem elaborado, né? Eu estava pensando aqui, Fábio, de como também, falando nesse microcosmo, né, que o cinema cria, a gente pensar um outro filme, que é o Show do Truman, né? Como é que há um microcosmo ali, onde vive o Truman, né, que, de certa forma, repercute muito da vida burguesa, da sociabilidade burguesa e do modo americano de vida, né? E diz muito no mundo contemporâneo, onde as pessoas são criadas, como que são agenciadas, né, por uma instância da qual ela não conhece, né? E eu acho que a grande sacada do Show do Truman é quando ele sai daquela bolha e se depara com a escuridão. Quando ele abre a porta, ele se encontra com a escuridão, né? Então, eu para pensar no tema da felicidade, esse filme é extremamente importante, né? Como é que a nossa felicidade ela é agenciada, inclusive pelo próprio cinema.
inclusive pelo próprio cinema, né? Porque há uma crítica ali, porque é uma metalinguística ali. O que é uma metalinguagem? Quando você, por exemplo, faz um filme falando de filme, faz um romance falando de escritor. Né? E é o que acontece ali. Ou seja, a gente observa os mecanismos de uma condução audiovisual da vida de uma pessoa. Né? Então, pensando o tema da felicidade, né? Que em A Vida é Bela aparece como resistência, né? No filme como O Show do Truman, a felicidade aparece como uma construção de agenciamento do sujeito. Né? Queria que tu falasse mais sobre isso. Tá falando. Não, muito massa essa sacada que tivesse que falasse agora, né, sobre a diferença de como a felicidade é retratada nesses dois filmes. Eu vejo muito o show de Truman por essa perspectiva que você estava colocando também, né, voltando à questão de pôr uma lupa sobre algo, né, o que é o filme, o Show de Truman, ali está sendo retratada a vida de uma pessoa, né, mais especificamente, assim, tem um personagem como foco da trama, mas aquilo não está se falando apenas daquele personagem, né, ali está falando sobre a nossa sociedade ocidental, né, sobre a forma como nossas vidas são construídas, né, como nós aprendemos o que é felicidade desde criança, a partir do consumo, em algum sentido, né, a partir da perfeição e das conquistas que nós vamos conseguindo, galgando, relacionadas a isso, né, você vai ser uma pessoa feliz se você tiver um emprego bom, você vai ser uma pessoa feliz se você tiver um casamento feliz, né? Então, eu vejo muito sobre esse macro que está sendo falado aí dentro do micro, né? Eu assisti o Show de Truman a primeira vez, né, no meu segundo período de história, né? Quando eu estava no segundo período, um professor de uma disciplina chamada Introdução aos Estudos Históricos passou o Show de Truman. E aí, quando ele falou que ia passar o filme, eu de primeira, né, eu era bem jovem, não que eu não seja mais jovem, mas eu era bem mais jovem na época. Boa tarde, Laís. Mas eu era bem mais jovem na época, e de primeira eu achei curioso, né, eu cursando História, o professor na disciplina chamada Introdução aos Estudos Históricos chegou com um filme de Jim Carrey para mostrar. Eu só conhecia Jim Carrey até então em filmes de humor, né, de comédia, Debi Lloyd, etc. E nunca tinha visto Show de Truman. E aí eu fui arrebatado pelo filme, assim, por essa capacidade dele de jogar essa lupa, assim, sobre a forma como nossas vidas são construídas, né? A ideia de perfeição de vida que a gente espera ter é a ideia de perfeição que nos é dita, né? Como deve ser. E assim, como, já que a gente havia falado dessa relação bastante insidiosa entre cinema e regimes totalitários, vide Alemanha, né? Ou seja, o cinema e a construção de um modelo de vida americanizado, como é o caso de Hollywood, né? Eu acho que um grande filme, dentro dessa perspectiva da relação entre nação e cinema, acho que um grande filme para ser um grande filme, ele precisa tensionar essa construção simbólica de cada país. Por exemplo, quando eu vejo um filme como Bacurau, aqui no Brasil, quando eu vejo um filme como Tropa de Elite, apesar do teor fascista do narrador, etc., né, quando eu vejo um filme como Central do Brasil, eu observo que esses filmes têm a capacidade de adentrar nas profundidades do Brasil. Que Horas Ela Volta, por exemplo. Né? Vejam que são filmes de gêneros totalmente distintos, mas que falam do mesmo Brasil.
né? E pensando o show do Truman dentro dessa esteira, eu percebo que há no show do Truman, como no filme como Gumo, por exemplo, um filme que eu gosto muito, como Elephant, do Guy Van Sant, para mim um grande cineasta norte-americano, eu observo neles, ou em alguns filmes de Tarantino, por exemplo, eu observo neles essa capacidade do cinema de criticar essa nação. É isso que o show do Truman faz, né? Criticar esse modus operandi da felicidade agenciada dos Estados Unidos, né? E nesse ponto, né, pensar um reality show, né? Como é que as nossas vidas são orquestradas, né, por uma instância que nós não controlamos, né? E voltando, por exemplo, isso acontece muito na história da arte ocidental, né, isso acontece muito, que é essa sucessão de planos. A gente debateu isso quando falou do Velho Testamento, que é um livro do século VI, século VII da Antiguidade, né? Antes de Cristo. A gente viu que a Bíblia está sustentada literariamente em vários planos, né? Por exemplo, Deus manda Isaac manda Abraão fazer uma coisa e Abraão não sabe o que Deus quer, e Abraão manda Isaac fazer uma coisa e Isaac não sabe o que Abraão quer, ou seja, há vários como que planos, né? Entre quais as personagens se movimentam. Por exemplo, na luta de Jó, há Deus e o diabo, e Jó aqui embaixo, sem saber que ele está sendo um joguete da briga entre Deus e o demônio, saca? Então, o show do Truman consegue fazer isso muito bem. Consegue criar dois planos simultâneos, né, que se interrelacionam. Por exemplo, o plano ficcional em que vive o Truman, de um lado, e um outro plano, né, que organiza a vida social do Truman através de um agenciamento, né? Então, o show do Truman consegue criticar a felicidade consumista norte-americana através desse princípio, né, de criar planos que se desenvolvem simultaneamente. Porque o sujeito que ordena o Truman é a espécie de Deus. É ele que mata a personagem, ele que coloca a personagem, ele que organiza isso. Se a gente pensar, fazer uma relação entre o show do Truman e o Velho Testamento, a gente vai perceber isso muito claramente, né? Esses planos que simultaneamente se colocam, mas que um plano está sobre o outro, ordenando, né? Isso, e já que você falou sobre esses dois planos, né? Ali o Truman, quem está controlando, ainda tem uma outra questão que é o público, né? Que assiste o Truman e como a felicidade das pessoas, os sentimentos das pessoas são influenciados de acordo com o que acontece naquela vida que está sendo reproduzida ali, né? As pessoas assistem como a um reality show, né? Sabem que aquilo está sendo manipulado, que tem alguém que está ali dando os caminhos que a vida do Truman vai seguir, mas as pessoas torcem por ele, né? Lamentam quando acontece algo triste na vida do Truman, e elas sabem que aquilo é algo artificial, né? Então tem essa outra perspectiva aí também, né? E como essa recepção massiva, ela também pode ser estudada como sintomas de questões sociais, né? Como um sintoma da particularidade de um país. Por exemplo, no Big Brother agora, houve uma disputa muito grande. Eu não assisto Big Brother, mas enfim, foi impossível não sabê-lo. Que tinha um sujeito chamado Prior, né? Que estava contra as mulheres, né? E aí o que foi que aconteceu? Eduardo Bolsonaro desceu da rua para fazer campanha para esse Prior e perdeu no Big Brother, né? Você perdeu a votação e quem ganhou foi uma negra, né? Então veja o quanto essas questões ideológicas perpassam, né? Para a gente a própria, digamos assim, a própria realidade dessa recepção massiva de um reality show, ele também diz muito sobre digamos assim, o panorama ideológico desse país, né? Isso para mim foi muito paradigmático observar como que uma certa direita defendeu esse Prior e uma certa esquerda
defendeu a Thelma que ganhou o Big Brother, né? Ou seja, como é que a gente pode também ver no filme, né, o conservadorismo norte-americano, né? Como é que essa recepção massiva ela também diz muito sobre a cultura contemporânea, né? E esse exemplo do Big Brother Brasil me parece muito, muito paradigmático para a gente pensar essa relação entre reality show, felicidade, né, e agenciamento. Sim, e também não sei se o último, antes da gente passar para o próximo filme, mas porque acaba que tem uma relação forte com o que vai ser discutido no próximo filme, que é a questão da sociedade de consumo, né? O quanto no show de Truman tudo é mercadoria, né? O que é colocado ali como a pasta de dente que ele compra e usa é o que o que vai ser vendido, está sendo mercantilizado pela emissora que transmite, né? O refrigerante que a esposa leva para eles almoçarem é o anunciante, né? De refrigerante lá do programa, né? Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade também, né? Um Big Brother mesmo, já que o Zô está tendo a Fazenda agora também na Record, tem disso, né? A proposta, se formos pensar de uma maneira purista, seria colocar pessoas confinadas ali numa mesma casa, ver como é que elas interagem, né? Tem uma série de provas, etc., e ver como é que elas agem nessa vida, nessa convivência com outras pessoas desconhecidas. E aí, dentro disso, vão sendo vendidos produtos, vão sendo tendo prova para ganhar liderança, ganhar imunidade e tal, patrocinada por uma marca de carros, vai ter, enfim, tudo é produto, né? E as pessoas vão assistindo porque querem, sei lá, se entreter, né? Terminar a noite assistindo alguma coisa que vai deixá-las entretidas e estão sendo e tem nas suas cabeças todas essas coisas jogadas nesses produtos lhe sendo oferecidos ali, né? Alguém falou alguma coisa. Emily Esther, né? Lembrei de umas cenas do filme quando apresentam propagandas sobre algumas marcas, acredito que fazendo menção à sociedade capitalizada, consumista e com as superficialidades das relações humanas. Isso é massa, assim, galera. Como ela falou aí, quem for falando assim, quem viu tal filme também vai contribuindo aí, né? Para enriquecer o debate. E essa crítica à sociedade de consumo é o lastro do outro filme, que é o Clube da Luta, né? E aí a gente já falou muito sobre essa relação entre consumismo e agenciamento da felicidade, né? Essa grande confusão entre euforia consumista e felicidade, né? Felicidade, se supõe que pensar a felicidade é algo muito mais profundo do que comprar um sabonete, né? Ou o creme dental que o Truman usa, né? E aí, essa questão da felicidade está na base também do Fight Club, né? Do Clube da Luta. Por quê? Eu queria tocar aqui digamos assim, numa recorrência, num tema que é muito recorrente na história da arte ocidental, que é o duplo. Né? Quem viu o filme percebeu que o filme está há uma duplicação da personagem, né? E aí uma representa é antagonista da outra. Uma personagem é consumista, vive inserido dentro desse sistema de consumo, e a outra personagem, do Brad Pitt, aparece como contestadora disso. Né? Ou seja, a gente tem aqui o fenômeno do duplo. O que seria o duplo? É quando você pega uma narrativa, estrutura a narrativa, e cria uma personagem que é contracapa da outra. Isso acontece em Fight Club, entre a felicidade falsa e a crítica à felicidade. Né? Isso acontece, por exemplo, infelizmente eu tenho que citar,
naquela novela Usurpadora. Quem assistiu essa novela sabe, né, que é feita pela mesma atriz, né, a Paola e Paulina Bracho, né, dentro do estereótipo maniqueísta da novela folhetinesca mexicana, né, Paola era má e Paulina era boazinha, né? Paola tem determinado tipo de fala, determinado tipo de maquiagem, determinado tipo de figurino, e assim acontece com Paulina, né? Então, isso acontece no duplo, chegar um livro de Machado de Assis, Isaú e Jacó, é centrado no duplo, né? Quem lê o Grande Sertão Veredas vai ver que o Riobaldo e o Hermógenes fazem esse lance do duplo, né? Ou seja, um como contracapa do outro. Então, a história do duplo, para pensar a felicidade, né, é o que estrutura um filme como Fight Club e o transforma ao final, quando você assiste, em um filme surpreendente. Né, por essa reviravolta que a narrativa apresenta, né? E há também Fight Club como que uma duplicação da realidade, né? Porque tudo que a gente está vendo ali durante a boa parte do filme, na verdade, é a doideira do cara, da personagem, né? Ou seja, há uma duplicação também de realidades, diferente daquela duplicação do show do Truman, que é uma duplicação organizada socialmente, uma cadeia social bem organizada, uma indústria, né? Já no caso do Clube da Luta, essa duplicação é pela complexidade da personagem, né? Então, me parece que o que chamou muita atenção em Fight Club foi essa capacidade, né, de duplicar a felicidade, né, e fazer um sujeito que é feliz inserido nesse mundo de consumo e o outro sujeito que critica esse mundo de consumo e consegue vencer. Porque o que acontece em Fight Club é a construção de digamos assim, de uma subversão a tudo isso. Se você observa Fight Club, você vai perceber que o clube começa a crescer durante todo o filme. E os processos digamos assim, as ações de rebeldia vão aumentando e ganhando força durante todo o filme até ele explodir o prédio. Quer dizer, nesse filme há uma construção de pensar a realidade de maneira duplificada, mas onde há uma crítica e uma possibilidade de mudança a isso, assim como o Show do Truman. O Show do Truman, o filme, a narrativa do filme Show do Truman é a quebra daquele microcosmo onde ele vivia. No caso do Clube da Luta, há uma quebra na psique de um personagem formado pela vida de consumo, né? Então, eu queria assinalar só esse lance do duplo, né, que estrutura o filme. Entende? Sim, sim, sim. E isso é bem evidente, assim, né? Esses questionamentos que o sujeito que no fim tá nessa parada do duplo, né? Mas como ele é o sujeito que trabalhava, né? Sei lá, segunda a sexta no escritório, tendo um salário suficiente apenas para sobreviver, como ele começa a entrar nesses questionamentos e a tentar subverter, né, a levantar uma subversão a esse mundo em que ele estava inserido. Em Cisne Isso Negro, mesmo. eu não lembro, eu já assisti Cisne Negro, aí Esther comentou, mas eu não lembro exatamente o rolê do filme. Qual filme? Esther comentou aqui no chat que em Cisne Negro também está presente essa dualidade. E Cisne Negro também é outro filme onde isso é colocado, porque há uma construção durante toda o filme da moça, que é um cisne branco, se transforma num cisne negro e até corporalmente isso aparece, né? Ela começa a ter ferimento, ela começa a repensar a sua própria arte. Então, essa relação entre o cisne entre o duplo também estrutura o cisne negro, sim, com certeza. É outro grande exemplo disso. A gente pode passar para ela agora, não?
Vamos. Não dá um pouco tempo? Primeiro que me chama a atenção em ela, né, é a capacidade de você manter uma personagem ausente, né, que só fala, né, e como foi que ele conseguiu criar uma narrativa dinâmica fazendo isso, né? Para mim, acho que é David Lynch o nome disso. Deixa eu ver até aqui. Eu acho que é David Lynch. Ou seja, essa capacidade de você criar isso, para mim, é uma personagem ausente, né? Não é direção de... Spike Jonze, esse que tu falou, David Lynch, acho que era o diretor de Clube da Luta. Você? É verdade. Ele foi pro garoto desse cara mesmo. E aí, o que eu observo aqui é a capacidade desse autor, né, de construir isso, né? Como é que essa personagem ausente representa uma felicidade ausente, né? E diferentemente de Clube da Luta, diferentemente do Show do... Né? Nesse filme, em ela, há uma destruição da personagem. Ou seja, não há uma rebeldia. Não há uma rebeldia. Né? É como que ela não consegue transpassar os limites impostos por essa sociedade. Né? Ou seja, é a sociedade que joga a sua felicidade para a ausência. Né? Então, e como é que isso representa muito nosso mundo, né? Nessas relações de silício que nós estamos acostumados a ter, né? Me parece que a grande sacada do ponto de vista da narrativa fílmica aí é a capacidade de criar uma personagem ausente, mas que sustenta todo o drama do filme. Isso, eu acho bem interessante essa discussão sobre felicidade nesse filme, assim, porque esse foi um filme que eu assisti algumas vezes, né, mais perto do lançamento, assim, eu gostei muito a primeira vez que assisti mais umas 3 ou 4, não sei, porque era um filme que me tocava muito, ainda me toca, né, só faz um tempo que eu não vejo. E quando cada vez que você vê um filme, parece que você vai percebendo novas camadas nesse filme, né? Você vai acrescentando interpretações possíveis para aquela obra. Então, fui percebendo isso à medida que a cada vez que eu assistia ela, porque há muito simbolismo ali, né? É um filme futurista, né? Se eu não me engano, na sinopse assim diz que é algo dos anos 30 do século 21, né? 2032, alguma coisa assim. É um futuro não tão distante da gente, né? Mas na época que eu assisti esse filme a primeira vez, não lembro agora se ele é 2015, 16, alguma coisa assim, mas não parecia tão próximo quanto eu percebo hoje que isso tá próximo, sabe? Essas relações virtuais, o quanto a nossa sociedade hoje, a relação que a gente estabelece com esse universo virtual, tá cheio desses elementos que são trazidos no filme, né? Isso, né? A liquidez das relações, né? Para mim, a liquidez das relações é uma das alegorias que o filme traz, né? Ele traz o personagem ali que é um sistema operacional, mas a gente pode entender também aquilo, pelo menos eu acabei olhando por esse lado também, como a questão da liquidez das relações, o quanto a gente às vezes prefere se acalmar, assim, se acalmar não, mas ficar numa zona de conforto, de estabelecer relações por meios virtuais, né? Tem até uma fala do filme, né? Como eu falei, tem um tempo que eu assisti esse filme, mas aí eu fui dar uma olhada em alguns materiais para relembrar, e aí vi uma cena que é quando o personagem do Joaquim Fênix, não lembro o nome do personagem, mas ele está conversando com a ex-esposa dele, né?
e, e a ex-esposa era humana, né? E aí ela tá falando que ele vai se dar bem nesse relacionamento porque ele sempre fugiu mesmo de relações muito reais, né? Sempre fugiu de coisas muito reais, então, namorando um sistema operacional, ele encontrou o que cabia a ele, né? Sim, Theodore, o nome dele. E assim, me parece que eu tô com os Lavos de Jack quando ele diz que toda relação ela também é virtual. Por exemplo, por mais carnal que seja uma relação, pensa o sexo, né? Você também projeta no corpo do outro, né, uma espécie de imagética virtual. Ou seja, por mais que a relação seja concreta, né, há como que uma projeção da virtualidade nisso. Tá ligado? Qual é o problema aí? É quando o simbólico toma lugar da realidade concreta. E aí você perde essa dialética, entende? Porque nós somos animais simbólicos, ser humano simbólico, né? Para parafrasear Aristóteles, né? E se ele é um animal simbólico, de certa forma, tudo que ele faz está entre ele e o mundo natural, está a interface do simbólico. Mas qual é o problema do nosso mundo? É quando a gente não observa que esse simbólico ele depende de uma realidade concreta para existir, né? E é o que acontece nesse filme, né? Ou seja, o problema do simbólico vira o problema da alienação, entende? E essa alienação ela é agenciada ela tem um agenciamento, né? Que de certa forma está dentro de um modelo de sociedade extremamente desumano, em certo sentido. Então, eu acho que a grande sacada do filme é justamente essa perda, né, que há da conexão entre o virtual e o concreto. Né? E a personagem não consegue mais reatar essa conexão durante todo o filme. Entende? Eu acho que, como diria o Baudrillard, a imagem, essa imagem que vocês estão vendo de mim, na verdade, ela não sou eu. Ela é uma projeção. Ou seja, ela além de dizer da minha presença, ela diz da minha ausência, porque ela não sou eu. Uma foto minha não sou eu. É uma representação minha. Ou seja, a imagem está dentro ela representa uma presença minha, mas também ela é uma ausência minha. Então, no nosso mundo, a gente perdeu a capacidade de ver que a imagem também é a ausência do mundo concreto. A gente vê o mundo concreto pela própria imagem, né? E aí você tem uma série de isso. Veja, por exemplo, essa cultura do cancelamento. Né? Veja, por exemplo, a capacidade que as empresas têm de cooptar movimentos sociais para um espaço simbólico do consumo. Né? Por exemplo, a negritude e a seda vendendo shampoo para cabelo crespo e dizendo que o crespo é o poder. Ou seja, há uma cooptação do concreto, um problema concreto, que é o problema do racismo no Brasil, né? Mas que ele é cooptado por um espaço simbólico que defende justamente estruturas que mantêm esse racismo. Né? Então, o grande queira da nossa cultura não é somente porque a gente está muito mais virtual, mas porque o virtual ele está construindo alienações. E é isso que acontece em Ela, por exemplo. Né? Porque eu volto a dizer, eu acho que todos os relacionamentos, todas as relações que nós temos com nossos pais, com nossos amigos, com nossos amantes, são relações virtuais também. O problema é quando você perde essa relação entre o virtual e o concreto. E é isso que acontece em Ela. E acho que isso acaba sendo, em algum sentido, né, representado, né, isso que você está falando é representado em algum sentido no filme, quando ele tá apaixonado pelo sistema operacional, só que tem um serviço, né, em que uma pessoa humana
vai ali fazer a vez daquele sistema operacional, né? Então, ele recebe uma mulher na casa dele, né, que está com o ponto, com o sistema operacional agindo, né, e ela está apenas reproduzindo, aquela garota que vai até o apartamento dele está meramente reproduzindo os desejos do sistema operacional, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, nessas séries da Black Mirror, né? Onde esse problema também é central, né? Como é que o virtual vira alienação tomando lugar do concreto, e as relações concretas se esvaziam, ficam líquidas, como você disse, né? Um outro ponto, né? Que aí, se a gente for fechar, a gente viu que a felicidade, ela é uma questão histórica, como no caso de A Vida é Bela. A felicidade pode ser um agenciamento da própria realidade, como é o caso do show do Truman. Ela pode obliterar, ela pode ocultar as relações concretas, como é o caso de Ela, né? Mas me parece que dentro dos filmes que nós escolhemos, que colocam a felicidade como problemática, né? Felicidade dentro de um contexto cultural definido, né? Eu acho que o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né, tem esse papel de criar uma felicidade humanística, né? Dentro dos filmes que nós escolhemos, né, me parece que o Fabuloso Destino da Amélie Poulain consegue criar o único filme onde se cria uma felicidade autêntica. Há uma busca pela felicidade que se coloca dentro do mundo contemporâneo, do mundo de encontros, do mundo da fluidez contemporânea, mas você tem uma moça, que é o caso da Amélie Poulain, que busca ser feliz apesar de tudo. Apesar do abandono dos pais, apesar de viver na periferia de Paris, né, apesar de ser uma solitária, né, o que acontece ali é a possibilidade do amor autêntico. É um dos poucos filmes com final feliz que eu gosto, né? O problema do filme de final feliz é que no domingo você assiste o filme, segunda-feira você vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? Me parece que o lance da Amélie Poulain é justamente criar uma felicidade autêntica, apesar dos pesares, né? Uma narrativa fluida, né? Para mim, do ponto de vista da fotografia, é um dos filmes mais chamativos que a gente escolheu, né? Como é que o cineasta consegue criar aquela paleta de verdes, por exemplo, né? E me parece que Amélie Poulain é o filme onde a felicidade é encontrada de maneira mais autêntica do que todos esses filmes que a gente debateu aqui, né? Me parece, sim. Pelo menos é um filme que eu gosto muito por isso, né? Por me surpreender com um final feliz. Não, sobre a Amélie, eu nem tenho tanto que colocar assim, porque dentre todos esses, acho que é o que faz mais tempo que eu, sendo bem sincero, é o que faz mais tempo que eu assisti, né? Então eu não recordo tanto, mas realmente a partir da tua fala, né, me vem memórias, me vem lembranças do filme que são ligadas a isso da felicidade e das pequenas coisas, né, do cotidiano, né, como você falou, ela é uma solitária, né, por natureza, não sei, por natureza não é um bom termo, né, já que a gente entraria numa discussão aqui do que é a natureza humana, mas assim, ela é uma pessoa solitária e que encontra a felicidade nos pequenos prazeres do dia a dia, como botar a mão num saco de feijão na feira, por exemplo, aquele prazer que ela sente botando a mão, né, e como isso é uma pequena felicidade, né, isso, como o Esther colocou aí, né, felicidade para o campo subjetivo, né, o que é felicidade para mim pode não ser para aquela personagem, né, e vice-versa, eu posso odiar botar a mão no saco de feijão, né, mas ela ama.
pensar essa subjetivação da felicidade é muito importante no filme, porque se você observar bem, as felicidades dos outros filmes eram agenciadas, né? Ou seja, a felicidade aqui é trazida pela perspectiva da personagem mesmo, como falou a Emily, né? É justamente nessa capacidade de criar uma personagem complexa, né? A Amélie Poulain é uma personagem complexa, né? Mesmo criando essa complexidade, essa personagem complexa, né? E observando a felicidade através da subjetivação da personagem, né? Não é agenciada. Justamente por isso, ou seja, porque veja só, a grande arte, ela precisa, na minha opinião, claro, ela precisa, não só a minha, mas enfim, ela precisa articular forma e conteúdo de maneira orgânica. Por exemplo, a felicidade em Amélie Poulain, né, que é o tema, ou seja, que é o conteúdo, é apresentado através da visão da personagem. Isso muda tudo. Ou seja, há uma forma de apresentação de um determinado tema. Isso faz com que a felicidade ganhe essa subjetivação e ganhe uma riqueza dentro da personagem. Se você observar um filme como O Show do Truman, né, fazendo a comparação agora entre os filmes, a felicidade é apresentada de cima para baixo. Ou seja, quem viu o Show do Truman percebe que não é apresentado, o que é apresentado não é o Truman em si, como o caso de Amélie Poulain. O que é apresentado é como é que o reality show criou o Truman. Ou seja, a visão, o foco narrativo colocado sobre o criador do Show do Truman, né? Ou seja, essa forma cria um conteúdo, está em consonância com o conteúdo onde a felicidade é agenciada. Entende? O fato da relação líquida, da relação superficial em ela, acontece o quê? Uma personagem é apresentada somente pela voz. Então, há uma forma de apresentar a personagem ausente que coloca o conteúdo, ou seja, a forma apresenta um conteúdo diferente. Entende? Ou seja, é justamente essa conexão entre forma e conteúdo que faz uma grande obra de arte. Por exemplo, você pega... pense que a traição é um problema que está lá no Brega, está lá em MC Sheldon, está lá na Novela das Nove e está lá em Machado de Assis. Então, por que, Machado de Assis é melhor que a Novela das Nove? Pela forma como Machado de Assis apresenta. Porque a arte não é só conteúdo, é a forma em conexão com o conteúdo. Né? Então, em Amélie Poulain, eu tenho uma forma de apresentar a personagem que modifica o tema da felicidade. Né? Então, isso acontece em qualquer obra de arte, isso acontece em qualquer grande obra de arte. Né? Por exemplo, sempre que Machado de Assis, por exemplo, a capacidade que Machado de Assis tem de apresentar a traição por meio da sua ironia. Ou seja, é a forma e não o conteúdo. Porque só pelo conteúdo, a gente colocava, sei lá, um filme de Van Damme, onde no final ele ganha e sai feliz e tudo mais. Né? Ou seja, esse aspecto formal da obra de arte, a particularidade da arte, é o que faz com que Amélie Poulain fale de felicidade e termine bem, sem ser clichê, sem ser um filme da Sessão da Tarde. Né? Embora ela sirva também para apresentar a Sessão da Tarde. Que você está pensando no Show do Truman? A da personagem, sim? Qual seria outra? Sim, eu vou estar vendo aí o ensinamento. Primeiro eu coloquei que há dois planos ali, né? Duas realidades sendo colocadas no microcosmo geral do filme. Né? E veja que o tema da felicidade, né, está tanto na capacidade do Truman, em viver naquele microcosmo onde ele está na possibilidade do Truman de se revoltar contra isso. Né? Eu não diria que
E que há uma duplicação dos planos, não da peça, mas dos planos, né? Onde a gente pode ter dois tipos de felicidade, sim. Uma felicidade agenciada, né? E uma possibilidade de felicidade e autenticidade procurada quando você tenta quebrar aquilo. Né? O filme que a gente viu, o Show do Truman e o Clube da Luta, esses dois filmes, eles apresentam um processo de quebra de uma felicidade nova. Os dois filmes apresentam isso. Né? De maneira totalmente distinta, claro. Né? Mas há um desmascaramento, né? dessa falsa felicidade. Né? O Truman não é um sujeito feliz. Né? Ele é um sujeito revoltado. Né? E aí a gente pensa como é que... Pensar na subjetividade moderna, né, Fábio? Porque a subjetividade, o eu, também é uma criação histórica, né? Historicamente definida. Né? Por exemplo, o eu da antiguidade não é o mesmo eu da modernidade, ou da modernidade ou da Idade Média, ou seja, as subjetividades são construídas dentro de um processo histórico. Né? E o que caracteriza a subjetividade moderna, né, ou seja, capitalista, do final da Idade Média até hoje, né, é justamente a capacidade que a personagem tem de se revoltar com o seu meio. Você pega, por exemplo, um herói como Moisés, um livro da Antiguidade, Moisés. Moisés age dentro do destino da sua comunidade. Se pegar uma literatura da Idade Média, romanos de cavalaria, o herói de cavalaria, ele age em conexão com a sua comunidade cristã, porque ele é uma expressão artística do movimento de cruzada, no final da Idade Média, né? E o que acontece com a personagem moderna? Começando com Don Quixote. Todo mundo já ouviu falar aqui, Don Quixote, né? O sujeito que lê tanta novela de cavalaria enlouquece. E acha que vê lá um moinho de vento e acha que é um dragão. Né? Então, o que acontece com esse, a partir de Don Quixote, que é escrito justamente no século XVII, ou seja, no início da modernidade, né? A subjetividade moderna, capitalista, né? Historicamente construída dentro desse percurso, né? Ela está centrada num problema. O homem moderno, a subjetividade moderna, não tem mais uma conexão orgânica com a sua comunidade. E isso acontece com todas as personagens que a gente viu nos filmes. A Amélie Poulain tem uma relação conflituosa com seus pais e com a sua realidade. Né? O mesmo acontece em Ela. O mesmo acontece em Fight Club. O mesmo acontece com A Vida é Bela, de um sujeito que está dentro de uma guerra, né? E tenta viver dentro de uma guerra, ou seja, numa grande contradição com o seu meio. Ou seja, digamos assim, o que define a subjetividade moderna é, digamos assim, a sua incapacidade de se juntar organicamente com algo. O homem moderno, por si só, ele é um sujeito, como diria Lucas, ele é abandonado pelos deuses. Por quê? Moisés estava lá com relação com Deus. O herói de cavalaria lutava por Deus. Mas a partir de Don Quixote, não há mais isso. Porque falando uma sociedade cientificista, materialista, antropocentrista, né? que está centrado no dinheiro, está centrado no capital. Então, a expressão da subjetividade desse período histórico é essa. Um homem incapaz de ter uma relação orgânica com a sua comunidade. Porque vivemos num mundo fragmentado. Isso vale para qualquer grande obra de arte da modernidade. Isso vale para Don Quixote, isso vale para Clube da Luta, isso vale para Amélie Poulain, isso vale para os livros de Machado de Assis. Porque a subjetividade moderna está centrada nisso. Nessa incapacidade do herói de se conectar com os deuses e a sua comunidade. É o herói sozinho. É o exército do homem só. E todas essas personagens estão solitárias. Todas são solitárias.
Inclusive o Truman, por exemplo. Isso é o que caracteriza a subjetividade ocidental. Moderna, claro. E o cinema tem essa capacidade muito aprofundada, né, de pensar isso, de pensar como essa subjetividade ocidental ela pode ser apresentada numa experiência audiovisual. Entende? Fala. Estou falando demais. Fala alguma coisa. Não, pode ficar à vontade. Mas essa incapacidade do ser humano de se relacionar assim, né, com o seu meio de maneira mais profunda, ou o quanto ele está ou não conectado com esse lugar em que ele habita, me remete a outro filme, né, que foi selecionado para a gente assistir e discutir, né, e que é o Forrest Gump, né. E quando você falava da felicidade autêntica em Amélie, né, eu fiquei aqui me questionando, né, pensando em todos esses outros que você mencionou, né, os que a gente já discutiu antes, mas eu fiquei me questionando se a felicidade do Forrest Gump também não seria uma felicidade autêntica, sabe? Inserido em todos os contextos que ele é inserido, que ele vai se inserindo ao longo da vida, com tudo de problemático que existem nesses lugares em que ele vai se inserindo, né, com a forma como as pessoas tratam ele nessas circunstâncias, né, quando ele está como ele é tratado na escola, como é que visualizam ele quando ele está ali no futebol americano, quando ele vai pro exército, quando ele tá né, correndo, e ele muitas vezes ele é colocado como o esquisito e tudo, só que ele é uma pessoa feliz, não é? A subjetividade dele, né, do que é ser feliz para ele. Sim. Eu acho que, além de colocar, né, de ver esse sujeito ingênuo, né, como uma espécie de... Tem um livro de Dostoiévski chamado O Idiota, né, que fala desse homem ingênuo também, uma espécie de Dom Quixote. Eu me lembrei de uma referência literária também, não em relação à ingenuidade, né, mas eu me lembrei do Estrangeiro, de Albert Camus, no sentido do só ir, né, para onde a vida vai levando Forrest Gump, ele vai indo, né, só que no livro, pelo que eu lembro, o personagem tem um ar mais melancólico, né, tem uma, né, a perspectiva do Gump é outra, mas eu vejo essa semelhança aí para onde ele vai, né? Ele começa a correr porque estava fugindo dos caras, então por acaso o treinador viu, ele foi, né? Ele vai para o exército porque um cara entregou o panfleto, então ele chegou lá e foi, tá ligado? Eu acho que no Estrangeiro, do Camus, acho que há uma inatividade do estrangeiro, né? Que mata, por exemplo, tá calor, ele mata o cara, né? Ou seja, há um niilismo muito forte no estrangeiro que eu não vejo no Forrest Gump. O que eu vejo no Forrest Gump? Eu vejo ali, nessa ingenuidade que ele tem, né? Nesse ar quixotesco que ele tem, eu vejo que representa as ilusões do modo de vida norte-americano, né? E como toda a sua história perpassa a guerra, a universidade, né? A casa própria, né? São problemas que ele é como se ele adquire, ele compra o modelo de vida norte-americano de maneira muito, digamos assim, ingênua, né? E aí toda a narrativa da história dele é justamente essa. Um outro filme que eu vejo também nesse sentido, essa capacidade de associar
a vida da personagem, a biografia da personagem é o desenvolvimento histórico de um país, tá lá em o curioso caso do Benjamin Button, né? O que é o curioso caso do Benjamin Button? É, na verdade, né, o desenvolvimento dos Estados Unidos. Ou seja, da ida para a guerra até o furacão Katrina. Né? Enfim, é como se aquele filme, o Curioso Caso de Benjamin Button, de um sujeito que nasce velho e vai ficando jovem, some, como o próprio processo histórico do imperialismo norte-americano. Porque o século XXI verá, e aí sem fazer nenhuma... eu não preciso fazer nenhuma futurologia, professor de história. O século XXI, quem dará as caras do século XXI não vai ser os Estados Unidos, será a China. Isso é uma coisa que está muito evidente. E vários processos, né? Vários processos, por exemplo, o desenvolvimento do 5G na China e a impossibilidade dos Estados Unidos de acompanhar esse processo. Os Estados Unidos se envolveu em guerras que gastaram bilhões de dólares. A China não teve guerra nas últimas décadas. Então, o século XXI verá a ascensão do regime chinês, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Um país periférico como o Brasil assistia isso. Se já é isso, em certo sentido, o Brasil, boa parte da soja do Brasil é vendida para a China para alimentar porco. Nem para alimentar, mas a gente vende soja e compra carne de porco. Entende? Então, eu vejo tanto o Benjamin Button como o Forrest Gump dentro dessa esteira que denuncia a decrepitude geopolítica norte-americana. Entende? E aí a gente pode pensar como é que a felicidade, né, dentro desses dois filmes que a gente está citando aqui, ela está intimamente associada a processos históricos. Intimamente associada a processos históricos. Para mim, esses personagens encarnam a decrepitude e a queda do imperialismo americano que vem desde o pós-guerra. Né? Então, eu colocaria que, voltando ao que a nossa conversa entre nação e cinema, né? A capacidade que um filme como Fight Club, um filme como Benjamin Button, um filme como Forrest Gump, a capacidade que eles têm de repensar a própria nação americana. Por exemplo, um sujeito como o Trump entra na presidência, ele já representa em si, né, a desgraça de um sistema político burguês democrático norte-americano. Ou seja, um esvaziamento de todo aquele pensamento iluminista, né, dos Estados Unidos em como fonte de liberdade individual e etc. Se você observa, a própria chegada de Trump ao poder representa isso. Nos Estados Unidos, provinciano, né, delinquente, miliciano, e aí com seu desdobramento no terceiro mundo, está aí Bolsonaro, né, sendo levado a rodão por esse processo. Né? Isso é um processo de declínio, né, disso que a gente entende por democracia, né, que é uma democracia burguesa, que já tem todas as suas problemáticas, e que, mesmo assim, ela vai perdendo força, vai perdendo sustentação, não não me parece para um novo modelo de democracia que fosse amplamente justo, mas para algo que vai levando para coisas mais autoritárias, para coisas mais centralizadas mesmo, né? Sim, sim. Se, por exemplo, o cinema, na primeira metade do século XX, ele representou o fascismo em vários momentos, né? Veja, por exemplo, a máquina cinematográfica que Hitler consegue levantar na Alemanha, né? De certa forma, a gente vê no mundo contemporâneo, né, digamos assim, o declínio de vários sistemas de valores que a modernidade levantou. Democracia,
uma liberdade, né? E como e por que isso vem caindo em declínio? Porque foi sempre uma farsa. Porque foi sempre uma farsa. Né? Como é que você pode pensar em liberdade política se você não tem digamos assim, uma equiparação econômica? Né? Como você pode pensar em meritocracia, numa universalidade de direitos, se toda a sociedade está fraturada, por relações assimétricas do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de etnia, do ponto de vista regional, né? Enfim, toda essa farsa da democracia burguesa e da felicidade, voltando ao da felicidade que ela pode apresentar, né? Ela está caindo por terra porque ela sempre teve suas bases fundadas em interesses econômicos. Né? Por exemplo, você pode pensar que no Brasil, né, ou no mundo ocidental de maneira geral, a política, como diria Spinoza, ela é uma projeção do futuro. Né? Você volta pensando no futuro, não pensando no passado. Né? E você volta dentro dessa democracia burguesa, você volta à procura ou pela esperança ou pelo medo. Que são duas projeções de futuro mais fortes no ser humano. Ou medo ou esperança. E a esperança, ele tem a esperança como felicidade também. Então, a gente perdeu, o mundo ocidental perdendo a capacidade de criar movimentos políticos que se desdobrem em esperança. Está sempre centrado no medo. Volta em Bolsonaro com medo que o PT volte. Volta em Trump com medo que a América se diminua. Veja, o que o Trump diz é o seguinte: a América grande novamente. Então, enquanto a gente não pensar a política através de uma perspectiva de felicidade futura, de esperança, ela está sendo cooptada pelo medo. Né? E aí a gente observa que, voltando ao cinema, é que se o cinema não for capaz de demonstrar essas fraturas, de demonstrar essas contradições, de provocar um pensamento aprofundado sobre isso, ele torna simplesmente alienação. Isso vale para a música, isso vale para a literatura, isso vale para o cinema. Então, o cinema é um campo de disputa política também. Né? E isso não significa meramente a representatividade, por exemplo. Você bota um negro lá em Malhação e acha que a Globo está fazendo tudo para mudar o racismo que a Globo mesmo também ajudou a criar. Ou seja, é necessário que a gente também tenha a capacidade de construir uma arte que nos represente. Isso vai para o cinema. Né? De construir uma experiência cinematográfica que fale da vida cotidiana do trabalhador, do negro, da travesti, da mulher e tal, essas minorias, de forma que ela crie também uma revolução formal. Porque não é somente o que eu vejo na arte contemporânea, isso aí é o meu, digamos assim, a minha crítica. Né? Essa questão que muitas vezes se espera que a arte cumpra o papel que a sociologia deve cumprir, né? De demonstrar cientificamente as questões e as opressões. Eu acho que a arte não precisa informar, ela não precisa ter esse teor científico. Ela é uma expressão, né? Ela precisa ser capaz de ser elástico o suficiente para demonstrar as contradições sem militar, sem que os problemas sociais sejam colocados somente numa perspectiva de militante. Porque aí, quando você vai militar muito, você acaba esquecendo o potencial artístico da arte. Né? E aí você observe quanta gente que aí você vê que não canta porra nenhuma, né? E é só porque o cara é negro, porque o cara é gay, ele é como que aglutinado por uma certa crítica de arte. Mas, na verdade, se ele não mudar as formas de falar do gay e do negro, ele está repetindo a ideologia dominante sobre os negros e os gays.
Entende o que eu quero dizer? Então, a arte precisa ser revolucionária na sua forma, não só no conteúdo. É claro que precisamos de uma arte que coloque o problema do negro, o problema da mulher, o problema do gay, o problema da travesti, mas de maneira que a arte tenha a capacidade de ser arte, antes de tudo. Isso não significa ser uma arte pela arte, uma coisa parnasiana. Pelo contrário, significa uma dialética entre forma e conteúdo. Eu acho que esses filmes que a gente passou, ele tem essa capacidade, viu? De fazer essa dialética entre conteúdo e forma e pensar como é que a felicidade é agenciada no nosso mundo contemporâneo, né? Total, assim, concordo muito com esses pontos em que tu estava tocando, né? Enquanto tu falava sobre o campo da arte como campo de disputa política, né? Não apenas no sentido do discurso, né? Do que vai ser cada obra de arte em si, mas também no sentido de como essa arte pode ser financiada ou não, né? Então a gente percebe cortes em setores da, da cultura, né? Da arte, boicote a filmes que tocariam em temas caros ao governo, né? Como é o caso, por exemplo, de Marighella, né? O Sim. filme que é o primeiro filme com direção de Wagner Moura. O filme está pronto, acho que deve ter quase 2 anos, né? E ele simplesmente não consegue lançar o filme, né? Por causa das interferências do governo na Ancine, né? Então, acho que tem total a ver com isso que você estava discutindo aí, né? Porque estamos nesse passo, né? E se chegarmos num passo em que se perceba que ele pode utilizar o cinema num sentido oposto, sabe? Isso. E esse tipo de censura acontece à direita, como é o caso de Marighella, do Wagner Moura, e à esquerda, viu? Por exemplo, eu acho que há filmes hoje que são obras-primas do cinema, sei lá, 120 Dias em Gomorra, do Pasolini, né? Eu acho que esse filme é impossível ser gravado hoje. Impossível. Sabe por que é impossível? Porque à esquerda você vai ter um tipo de crítica de todas as mostras de tortura que o filme apresenta, e à direita, o filme que é uma crítica ao fascismo, também não vai ser visto. Entendes? Então, eu estou aqui desse outro lado da margem para dizer o seguinte, que a arte não deve se curvar, não deve ser criada a reboque de discurso sociológico. Né? A arte não deve ser colonizada pela política do tempo. Porque, senão, a gente vai criar uma arte totalmente ideologizada, de tal forma que o conteúdo da forma vai se esvaziar. Então, a gente vai repetir com as mesmas palavras o que os opressores dizem. E o poder da arte não é esse. O poder da arte é a sua capacidade de dizer de outra forma aquilo que está na nossa frente e a gente não consegue ver porque diz da mesma forma que aqueles que nos oprimem dizem. Entende? Então, se você vai falar de opressão, por exemplo, opressão, o rap, que é um movimento que eu tenho uma certa intimidade. Né? O rap tem 2 problemas para mim. O primeiro problema do rap é não cair no sociologismo, dar aula de sociologia. Muitos rap dão aula de sociologia, isso não é o papel da arte. O outro é virar um tipo de trava-língua, como é o rap contemporâneo, que 12 meninos se juntam para fazer poesia acústica e termina a música e não entende porra nenhuma que os caras disseram. Não fica, as músicas não ficam na cabeça. É diferente do Homem na Estrada de Racionais. É diferente de eu estou ouvindo alguém me chamar de Racionais, da sua narrativa e como é que essa narrativa, a forma de narrar já traz todos os problemas do Brasil. Entende? Então, é pela forma, não pelo conteúdo. Né? E eu acho que, se a gente for pensar a arte dentro dos estreitos
da sociologia, a gente vai criar uma arte colonizada. E é isso que está acontecendo. A direita e a esquerda. Tem gente que não escuta Chico Buarque, porque Chico Buarque é de esquerda. Tem gente que não quer que, por exemplo, sei lá, tem gente que cancela um autor, tem gente que até vou cancelar Bob Dylan. Que porra é essa? Entende? Então, chegou no nível que ou a arte mantém o seu potencial de rebeldia, tanto à direita quanto à esquerda, ou a arte transformará numa sucursal de movimentos políticos definidos. Né? Isso é um problema seríssimo na história da arte contemporânea, seríssimo. De um lado, você vê uma arte da alienação, de outro, você vê uma arte sem forma nenhuma, pelo amor de Deus, Pablo Vittar, pelo amor de Deus, né? E o Pablo Vittar é aceito, não é pelo ponto de vista artístico, ele não é criticado também pelo ponto de vista artístico, ele é aceito e não aceito porque ele é André Queen. Quer dizer, digamos assim, a particularidade da obra do cara não é discutida em nenhum momento. Só é falar mal de Bolsonaro ou bem de Bolsonaro que você é colocado em determinada prateleira da cultura brasileira. Isso é ridículo. Né? É ridículo que a gente desrespeite Chico Buarque porque Chico Buarque é petista. Né? Enfim, é ridículo que a gente desrespeite Caetano Veloso porque Caetano Veloso votou em Marina Silva, que eu não concordo, mas enfim, a obra de arte do cara não tem nada a ver com isso. Então, esse é o problema quando a gente vai pensar em cinema também. A capacidade que o cinema tem de discutir isso para além dessas estreitezas. O tema da felicidade nos filmes que a gente viu, né, tensiona muito isso. Por isso que são obras-primas, por isso que não morrem. Né? Porque elas não estão presas à política do dia. Né? Eu tenho muito medo do desenvolvimento que a arte vai tomar nesse século XXI. Né? Chegar um momento que filmes importantes, que músicas importantes, que obras, que peças de teatro importantes não podem rodar à direita e à esquerda por uma questão partidária. Me preocupa muito isso. Enfim. Sim, né? Como é uma coisa, já que você mencionou peças de teatro também, como é uma coisa que vai para além do do cinema, né? A gente falou bastante de cinema aqui porque era o mote inicial da nossa discussão, né? A felicidade no cinema, e o cinema acaba sendo uma arte com um potencial enorme de propagação, como o Edson bem falou lá no início da discussão, mas existe também as questões menores, né? A morte dos teatros, né? A morte do teatro em espaço físico, que eu digo, né? Sucateamento, falta de apoio a artistas, né? Então, tudo isso acaba colocando os trabalhadores da arte em geral, né, do teatro, do cinema, da dança, né, só para mencionar algumas, nessa condição de estar à margem da sociedade. Claro que existe uma camada de galera do cinema, por exemplo, que é privilegiada, já nasceu em berço de ouro e tudo mais, mas o grosso mesmo da galera que trampa com isso não tem esses privilégios, né? Então, se a gente for pensar num contexto pandêmico em que a gente está vivendo, né? Quando a gente vai pensar na arte, a gente pensa nos atores, nas atrizes, né, diretores e tal, e ainda tem, além disso, tem um outro grupo de trabalhadores que são os técnicos, por exemplo, né? Como é que estão sobrevivendo os técnicos de iluminação, né? Só para mencionar assim, nesse contexto de pandemia e com dificuldade de auxílio para esses trabalhadores, né? Foi aprovada a lei Aldir Blanc,
né, que seria o auxílio emergencial para o setor da cultura. Então, os trabalhadores da cultura que têm direito, que estão sem renda e que não obtiveram auxílio emergencial anteriormente, vão ter direito ao auxílio através dessa lei. Só que já faz meses que a lei foi aprovada, né, e foi jogada para os municípios a aplicação da distribuição dessas verbas, e a galera está sofrendo para conseguir receber a grana, né? Então isso vai gerando num efeito dominó, né? Um problema que é essa galera vai arrumando outras coisas, outros trampos para fazer, porque não dá para trabalhar com que é a sua área de atuação, né? E isso vai enfraquecendo a nossa arte de uma maneira geral. Isso. Então, você coloca também, além dessa questão ideológica que eu coloquei, as questões materiais, né, envolvidas nisso, né? Por exemplo, você observe como que um mecenato estatal, como é o caso da Lei Rouanet, foi caçada e criticada na última eleição, né? Ou seja, há também uma ofensiva muito grande, né, dessa direita conservadora, desse movimento conservador, à arte, né? Por um lado. Por outro lado, esse é o bicho que pega. Esse é o bicho que pega. Se você for correr, tem um bicho que come, que é justamente essa pressão ideológica que se faz, por exemplo, do cara dizer, olha, não vai ler mais Gregório de Matos Guerra ou Monteiro Lobato, porque eles são racistas. Eles são racistas, é verdade. Ponto. Mas não é por isso que você vai entrar numa iconoclastia e tá queimando todo mundo. Isso é uma loucura. Por quê? É a forma. Ou seja, não dá para a gente simplesmente fazer o julgamento de um cara que estava do século XVII no final do século XIX com nossos olhos morais do século XXI. Anacrônico. Coisas que uma anacronia gigantesca, né? É claro que esse movimento também tem suas benesses, né? Da gente não aceitar qualquer coisa hoje, né? Por exemplo, eu estava vendo agora, eu gosto de futebol, que o Santos contratou Robinho, né? Recontratou Robinho, e Robinho está sendo acusado de estupro. Mas não é assim. Condenado várias já. Pessoas para uma mulher e pegaram coisa dele, dizendo que não está nem aí e tal. Quer dizer, esse movimento de caça a Robinho agora, nesse momento, é importante, é interessante para não dar esse exemplo. No entanto, se você vai... Cada caso é um caso. Você não pode ver uma teoria, por exemplo, sei lá, lugar de fala. A teoria do lugar de fala é utilizada para tudo. Por exemplo, você pega a papisa do lugar de fala, como é o caso da Djamila Ribeiro, que foi criticada por uma menina, disse que a menina não tinha o direito de falar mal dela, porque a menina era negra, era negra retinta, e ainda por cima mandou beijo da Cidade de Luz, que era Paris. Beijo da Cidade de Luz. A menina pegou e respondeu beijo do Capão Redondo. Quer dizer, muitas vezes, uma determinada teoria, ela é tratada como, digamos assim, como moldura para enquadrar o mundo. Isso é impossível. Nenhuma teoria dá conta da riqueza do mundo, né? E muitas vezes, veja, por exemplo, o empoderamento, pelo amor de Deus, empoderamento para quem, gente? Em que sentido empoderamento? Se você, a questão em que sentido várias noções que repercutem na determinada esquerda, na verdade, é a lógica cultural do neoliberalismo. Porque parece que o lugar de fala, o cara é portador de um discurso como se fosse portador de uma propriedade privada. Né? Eu sou negro, só eu vou falar sobre o negro. Eu sou uma mulher, somente vou falar sobre... Isso é uma loucura. O negócio da arte é justamente essa capacidade da gente transpor essas barreiras sociais. Né? Então, é claro que você não vai falar sobre estupro, chamar só 12 machos para falar sobre legalização ou não de estupro. Isso é uma loucura. Veja, aí você vai elevar... Uma coisa é você pensar dessa forma, outra coisa é você elevar isso
as últimas consequências e dizer que o cara, só eu posso falar de racismo e você não, porque você é branco, eu sou negro. Que loucura! Que loucura! Somente um escritor negro pode falar de negro. Se eu colocar uma personagem branca, eu estou sendo alienado. Ou se um branco colocar uma personagem negra, ele tá como que invadindo um lugar de fala. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Uhum. Né? Observe que, como você falou, há como que constrangimentos concretos, como você disse, né? Essa forma de matar a cultura através de cortar financiamento, mas há também essa pressão que a arte vive ideologicamente, né? E outra coisa, é difícil você ter essa liberdade de falar isso aqui. Criticar, por exemplo, algo como lugar de fala, pelo amor de Deus, que é uma espécie de teoria sacrossanta do Brasil contemporâneo. Criticar Jamila Ribeiro, uma espécie de papisa do movimento negro que escreve na Marie Claire, que trabalha na Globo. Isso é uma loucura. Enfim, eu acho que o caminho da arte vai ser um caminho bastante árido daqui para frente. Mas a arte nunca foi totalmente integrada, né? Se pensar a arte, muito mais dentro da modernidade do que outros períodos históricos, a arte sempre foi esse lugar de discórdia. E que continue assim. Essa é a riqueza da arte. Esse estar por fora, né? Isso. E quando esteve por dentro foram, na maioria dos casos, nas questões problemáticas que a gente discutiu mais cedo. Isso mesmo. Eu acho que terminamos, né? Termina de 6 horas isso aqui ou não? Acredito que sim. Acredito que sim. Como hoje não tem um pelada, não tem um futebol, que é a minha paixão, estou aqui por um engano, na verdade eu não deveria ser professor de literatura, mas jogador de futebol, por um erro do destino, eu não consegui, né? Eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu acho que termina de 6 horas, né? Acredito que sim, que à noite tem aula do espaço, normalmente começa às 6, né? Mas hoje Milena já avisou que vai ser só às 7, né? Mas eu também tenho outros compromissos depois, vou ter aula na condição de aluno, né? Para me formar um trabalhador da arte, já que a gente estava discutindo tanto arte aí, né? Eu estudo teatro. Aí acho que é interessante a gente encerrar, porque a gente já rendeu bastante os assuntos. Acho que foi até mais longe do que achei que daria para a gente ir. Eu me sinto muito contemplado assim com o debate que a gente teve. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém está assistindo? Falar alguma coisa? Dizer que... Sei lá. Falar alguma coisa. Só abrir o Concordamos? microfone e falar. Porque é democracia, né? Muito melhor do que qualquer democracia burguesa que tem por aí. Então, é isso, gente. Eu acho que, para mim, foi muito bom. Foi justamente... Eu fui um dos idealizadores dessa semana, nesse festival de cinema, desde o ano passado, né? Para mim, eu sempre pensei que o cinema... Por exemplo, que eu sou um sujeito, um cara que gosta muito de cinema, até demais da conta, às vezes. Eu acho sempre que o cinema... Quando assisto o filme, eu fico cego. Tem para mim isso. Então, para mim foi sempre muito gratificante, né? Pensar em construir um festival e ver que esse festival se efetiva e ver que a gente tem debates que enriquecem essa experiência e tal, né? Eu acho que poderia contar com mais professores e com mais fala dos alunos, mas isso aí é uma questão muito mais sistêmica, né? Acho que a educação brasileira ainda precisa sair de certos trilhos, né? De certas relações assimétricas entre professor e aluno, mas eu acho que foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, assim.
Para mim também foi uma experiência bem massa, né? Quando eu vi a lista dos filmes que seriam debatidos, eu fiquei feliz porque eu tinha visto todos, né? Antes de saber quais eram, né? Alguns já faz mais tempo, né? E aí eu não lembrava tão bem, mas Forrest Gump, por exemplo, eu revi, sei lá, 3 semanas atrás, porque nunca mais eu tinha visto e fiz a preciso rever Forrest Gump, né? Então, são filmes que são clássicos, né? São bem importantes e levantam debates importantes para a gente, né? Então fico bem feliz de ter participado aqui. Sim, sim. E é isso, pessoal. Adorei essa festival, né? Uma proposta massa que deveria se estender, né, para muitas escolas, inclusive, né? Falta isso nas escolas. Os alunos ficam falando de filmes bem aleatórios, né, de forma muito superficial. Se tivesse pelo menos uma proposta dessa nas escolas, seria bem melhor. O nível de debate, né, de criticidade deles, eles iriam para o cinema com outro olhar, né? Eles vão como se fosse um passeio, né? Só isso, infelizmente, né? Isso, achei legal. Deixa eu ver o comentário dela. Achei legal ter os filmes que fugiram, inclusive uma visão norte-americana, isso, verdade. É isso. Quer falar, Laís, por áudio, alguma coisa? Laís é professora de inglês, tá? Tá Mas é certo. isso, pessoal. Então, parabéns aos dois. Valeu aí por vocês terem participado, né? Construído isso com os alunos. Quem perdeu, a gente vai colocar lá no YouTube do espaço, né? Compartilhe com o pessoal que, inclusive, não está no espaço, não está matriculado, com outros alunos que possam participar dessa discussão. E é isso. Vamos encerrar por aqui, né? Nosso segundo festival de cinema. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, Milena. Tchau, 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 pessoal. tchau. Tchau, tchau.